para refletir um pouco conosco sobre a Constituição Brasileira de 1967, não apenas como um documento jurídico, mas como reflexo de um período histórico marcado por autoritarismo, repressão e transformações sociais. Tudo começou após a Segunda Guerra Mundial, por volta de 1945, onde o mundo ficou dividido entre o capitalismo e o comunismo. A Constituição de 1967 foi criada durante o período de regime militar. Apesar de ter sido formalmente promulgada, a sua essência é de uma Constituição outorgada, ou seja, ela foi imposta sem a participação popular, a qual empunhava suas vontades através de atos institucionais. E o que mais impactou foi o ato institucional de número 5, que reconhecemos como AI-5. Ela durou até 1985, isso levou aproximadamente 20 anos. E nosso foco maior hoje é entender como ela se relaciona com as duas dimensões dos direitos humanos, o direito individual e o direito coletivo, bem como seu contexto histórico, econômico e sociais. E agora vamos falar sobre o contexto histórico da Quinta Constituição Federal. Situada em 1967, essa Constituição está intimamente ligada ao regime ditatorial militar, reforçando o Estado de forma totalitária por meio de censura e mais poder ao executivo sobre o governo, pela urgência de intervenção ao comunismo, de dominar, de certo modo, o Brasil. Embora a lei legitimou a violência política, acabou fomentando uma valorização dos empregos públicos, especialmente a dos militares, e também, consequentemente, da concentração às grandes cidades, o que de certo impactou na economia do país. Basicamente, esse regime foi incentivado pelos Estados Unidos, assim como em outros países da América Latina, por causa da Guerra Fria, do conflito entre esses dois países, dos Estados Unidos e da União Soviética. A Constituição de 1967 só passa a ter uma emenda em 1969, devido à solicitação do ato de 1900. A Constituição Federal de 1967 só passa a ter uma emenda em 1969, devido à solicitação, por meio do regime militar, do ato institucional número 16 e de seu artigo número 3, por conta da ausência do presidente da época, que era o Arthur da Costa e Silva, por questões médicas. Nessa emenda é retratado de forma institucional essa ausência do presidente. E por conta disso, a indicação direta da junta militar para ocupar o espaço da presidência sem uma nova eleição, sem nenhum tipo de consulta à sociedade civil. E a partir daí, eles passam a ter mais poder de decisão devido ao acesso de um deles à presidência do Poder Executivo. Os direitos de primeira dimensão da Constituição de 1967 foi criado durante o regime militar com a intenção de consolidar o poder do Executivo. Mesmo assim, ela manteve a previsão de alguns direitos civis e políticos que são chamados de direitos de primeira dimensão. E esses direitos são direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança, direito à propriedade, liberdade de consciência, crença e culto religioso, liberdade de expressão do pensamento, com possibilidade de censura, liberdade de reunião, com restrição, liberdade de associação restrita e sujeita à dissolução judicial, direito de petição e de representação contra abusos de autoridade, inviolabilidade do domicílio, sigilo de correspondência, garantia do habeas corpus para proteger a liberdade de locomoção, direitos políticos, votar e ser votado, direitos da organização partidária sob o controle do regime. Mas é importante lembrar que esses direitos eles só eram escritos no texto constitucional, mas na realidade eles eram bastante limitados.
Ou seja, esses direitos existiam formalmente na Constituição, mas na prática eles eram enfraquecidos. O regime militar ele usava censura, controle político e atos institucionais para limitar justamente as liberdades que deveriam ser garantidas pela Constituição. Eu vou falar um pouco sobre a segunda dimensão da Constituição Federal de 1967, onde ela prevê alguns direitos sociais e o fazia de forma que permitia ao Estado intervir para evitar conflitos maiores, sem, no entanto, desafiar a estrutura de poder. A garantia de alguns direitos servia como uma espécie de pacificação social, evitando revoltas mais amplas e mantendo a ordem. Alguns exemplos desses direitos foi o salário mínimo, a jornada de trabalho de 8 horas, o repouso semanal, com férias remunerada, a seguridade social e a importância desses direitos, mesmo sob a ótica crítica de Mascaro, é que eles estabelecem um patamar mínimo de dignidade para o trabalhador, mitigando as consequências da exploração. Eles foram base para o que conhecemos hoje como direito trabalhista. Algumas características instrumentais incluem poderes amplos no executivo, centralização da política, supressão de direitos e inclusão para atos institucionais. O motivo central dessa mudança é que a Constituição de 67 via os direitos sociais como um instrumento do Estado, para manter a ordem, para controlar a produção e para centralizar o poder. A gestão de áreas como a Previdência era centralizada na União, dando ao governo militar um controle mais amplo sobre a vida dos cidadãos. Eu vou falar um pouco sobre a segunda dimensão da Constituição de 1967, como instrumento de controle social e de poder autoritário e centralizado do regime militar. De acordo com o jurista Alisson Mascaro, os direitos sociais reconhecidos nessa Constituição, como o direito à saúde, à educação, ao trabalho, à assistência, à previdência social e outros, eles não foram vistos como uma conquista genuína da classe trabalhadora, mas foi estabelecer dois princípios fundamentais, como, primeiro, garantir a lógica da exploração do trabalho e a circulação de mercadorias. Portanto, Mascaro destacou que a Constituição de 1967, os direitos sociais foram utilizados como instrumento de controle social do Estado para pacificar a sociedade e para poder garantir a estabilidade do sistema capitalista e do regime militar autoritário. Para finalizarmos o vídeo de hoje, a Constituição de 1967 representa um marco jurídico autoritário onde os direitos civis e sociais são reconhecidos formalmente, mas subordinados à lógica repressiva e econômica do regime militar. As dimensões mais avançadas dos direitos humanos estavam ausentes, refletindo o Estado que priorizava a ordem e o desenvolvimento em detrimento da cidadania plena. Neste contexto, a Constituição serviu como instrumento de legitimação do poder autoritário, limitando a participação popular e a proteção dos direitos fundamentais. Além disso, a Constituição de 1967 foi marcada por uma forte centralização do poder e uma limitação da autonomia dos estados e municípios, reforçando o caráter autoritário do regime militar.